O Japão sediou a IREX, que se apresenta como a maior feira de robótica do mundo, e o evento nos mostrou os mais recentes avanços do mundo dos robôs e tendências da tecnologia para os próximos anos. E como sempre, nós compilamos nesse episódio aqui o que teve de melhor na IREX 2025. Fica comigo que eu já te mostro tudo. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo! Entre os dias 3 e 6 de dezembro, aconteceu a maior exposição internacional de robótica, permitindo que os fabricantes de robôs, tanto de setor industrial quanto os de serviço, revelassem os mais recentes e melhores avanços da robótica. Com 673 expositores e mais de 156 mil visitantes em Tóquio para testemunhar a nova era das máquinas inteligentes, a IREX trouxe como tema do evento para essa edição o seguinte: sociedades sustentáveis através da robótica. O objetivo é destacar como os seres humanos e os robôs podem trabalhar juntos para solucionar os desafios sociais. Nessa atmosfera da feira high-tech, a inteligência artificial física e os robôs humanoides dominaram as conversas, indicando que não se tratava apenas de uma amostra de equipamentos, mas de uma visão coletiva de um futuro em construção. Cada estande acenava com uma promessa: robôs capazes de interagir com o mundo real de formas antes inimagináveis, sugerindo que a fronteira entre a ficção científica e o cotidiano nunca esteve tão tênue. Pela primeira vez, os robôs demonstraram a capacidade quase que humana de perceber e reagir em tempo real ao ambiente. Nos estandes da Fanuc e da Yaskawa, multidões se aglomeravam para ver os braços mecânicos que planejavam sozinhos seus movimentos para desviar de pessoas que invadiam sua área de trabalho. Em outro canto, um sistema de embalagem, digamos que esperto, colocava os itens maiores no fundo e os frágeis em cima, aprendendo a organizar as caixas como faria um funcionário humano experiente. Esta tendência, baseada de IA física, une inteligência artificial, sensores e robótica para dar aos autômatos algo parecido ao instinto situacional. O resultado são máquinas que já não apenas executam as ações pré-programadas, mas tomam pequenas decisões adaptativas, embaralhando a linha entre uma ferramenta obediente e um agente perceptivo. É sim um avanço empolgante, embora nos obrigue a pensar: o que acontece quando um robô começa a agir por conta própria, ainda que em escala pequena, no nosso mundo, aqui ao nosso redor? Um dos cenários mais cinematográficos e inquietantes da feira foi ver os robôs montando outros robôs. No estande da Nakfujikoshi, braços articulados operavam em conjunto montando componentes robóticos com eficiência que é quase impecável. Peças de metal, abre aspas, ganhavam vida pelas mãos dos robôs, ou seja, de outras máquinas, fecha aspas. Isso tudo numa espécie de balé industrial preciso, sem intervenção humana. Ver máquinas dando origem a novas máquinas, mesmo que de forma ainda rudimentar, provoca admiração tecnológica, mas também um calafrio sutil. Estamos presenciando o princípio de uma forja mecânica autossuficiente? Se antes os robôs com forma humana pertenciam à ficção ou a laboratórios isolados, na IREX 2025 eles surgiram em massa e com tarefas prosaicas. A Kawasaki, por exemplo, exibiu seu humanoide Kaleido 9 limpando um jardim, varrendo as folhas como um zelador incansável, uma cena tão mundana quanto extraordinária. Em um outro stand, um outro robô humanoide dançava para o público, exibindo equilíbrio e coordenação notáveis. Além dos japoneses, startups estrangeiras também trouxeram seus androides. A alemã Neurorobotics mostrou um modelo interagindo de forma quase que social, enquanto a chinesa Unitree apresentou seu protótipo avançado que até arriscava alguns passos de dança. Encontrar esses, entre aspas, quase humanos realizando tarefas do nosso dia a dia, da limpeza ao entretenimento, foi ao mesmo tempo encantador e perturbador. Bem, encantador é por ver materializando o sonho de robôs assistentes pessoais, e perturbador por encarar nos olhos eletrônicos dessas criaturas uma pergunta incômoda: estamos olhando para nossos futuros colegas de trabalho, cuidadores, ou será nossos concorrentes? A naturalidade com que esses humanoides se moviam entre outros humanos na feira sugere que a convivência entre homem e máquina pode deixar de ser uma escolha e virar-se em rotina já nos próximos anos, muito antes da gente perceber. E talvez o dado mais surpreendente venha daquilo que não se via diretamente, mas foi anunciado lá nos bastidores: robôs humanoides saindo da linha de montagem aos milhares. Empresas chinesas revelaram números impressionantes. A Unitree Robotics, por exemplo, fabricou mais de 5.500 humanoides apenas em 2025, superando bastante em ordem de magnitude os esforços de gigantes ocidentais como Tesla e Agility Robotics, que ficaram na casa dos centenas. Sua concorrente direta, a Gibot, também chinesa, igualmente também ultrapassou a marca das 5.000 unidades
unidades desse ano. Esses chamados androides de fábrica não são mais ficção científica, eles já estão sim sendo produzidos aos montes para uso industrial. E tal avanço quebra um paradigma. Onde antes um robô humanoide era um projeto experimental caríssimo, agora são produtos construídos em série, visando escalar trabalho automatizado em armazéns, fábricas e até serviços. A perspectiva de alguns entusiastas como Elon Musk, por exemplo, de um planeta com robôs andando lado a lado com seres humanos em toda a parte, já não é mais um delírio cyberpunk, mas sim uma possibilidade palpável e profundamente transformadora. Até aqui, vimos ideias provocativas. Agora nós vamos entrar no mundo prático. A IREX 2025 mostrou que muitos robôs já estão prontos para a operação real ou a um passo de chegar ao mercado. Em vez de meras maquetes conceituais, vimos máquinas funcionais e produtos comerciais sinalizando o quê? Que o futuro já chegou. Um dos lançamentos de destaque veio do Hyundai Motor Group, que surpreendeu ao anunciar o seu primeiro robô com produção em massa. E não, ainda não é o Atlas, por enquanto. Conhecido como Mob Edge, o dispositivo é uma plataforma de mobilidade autônoma de 4 rodas, do tamanho de uma pequena mesa de centro, que é capaz de carregar cargas ou equipamentos por aí com incrível estabilidade. O Mob Edge nasceu como um conceito exibido lá em 2022 e evoluiu rapidamente. Agora, ele apareceu na IREX em versão pronta para fabricação. Equipada com inteligência artificial e sensores LiDAR, ele é capaz de se nivelar em terrenos inclinados ou irregulares. A Hyundai confirmou 2 modelos, o Mob Edge Pro e o Basic, com vendas previstas já para o primeiro semestre de 2026. Ambos foram demonstrados funcionando ao vivo lá na feira, que foi visto como uma espécie de veículo robótico utilitário, que poderá em breve rodar por fábricas, hospitais ou até por nossas ruas entregando pacotes e realizando tarefas variadas. Um outro indicativo de maturidade tecnológica é a evolução dos robôs colaborativos industriais, os chamados cobots. Diversos expositores mostraram braços robóticos projetados não para ficarem trancados em células de segurança, mas sim para trabalharem lado a lado com os seres humanos, de forma segura e eficiente, segundo eles. A Yamaha Motor, por exemplo, trouxe um cobot de 7 eixos, indo além dos 6 eixos usuais que os robôs industriais tradicionais usam. Pode parecer pouco, mas esse eixo extra permite movimentos mais complexos, quase como uma articulação extra que dá ao braço flexibilidade semelhante ao de um braço humano, evitando os obstáculos e operando mesmo em espaços apertados. No stand, o robô da Yamaha pegava peças em sequência numa bancada super compacta e mesmo com todos esses desafios, desviava fluidamente de estruturas ao redor. Tudo sem barreiras ou grades de proteção. Essa confiança foi nos sensores avançados e controles de conformidade. Esses são os que o fazem ceder ao toque como uma mola, para garantir a segurança. Claro, mas foram os robôs humanoides prontos para o trabalho que realmente captaram a imaginação nesta edição. Além das demonstrações conceituais, algumas empresas sinalizaram que os androides já estão prontos para o mundo real. A startup alemã Neurorobotics ilustrou bem isso. O seu humanoide chamado de 4-in-1 foi visto executando tarefas domésticas que são consideradas simples, como separar roupas brancas de roupas coloridas nos cestos diferentes. Isso tudo para mostrar a sua destreza e a percepção. Representantes da Neura destacaram que esses robôs de 1,75 de altura já estão sendo utilizados em ambientes industriais na Europa, realizando trabalhos repetitivos e, segundo eles, a empresa vislumbra colocá-los em uso comercial doméstico muito em breve. Ou seja, não é um protótipo de ficção. O 4-in-1 é um produto em testes reais, apontando para um futuro bem próximo, em que contratar um robô, entre aspas, faz tudo para serviços pesados ou monótonos em casa pode sim virar realidade. E da Ásia, os sinais são ainda mais fortes, tá? Conforme mencionado, a Unitree e outras startups chinesas já produzem lotes consideráveis de robôs humanoides para os clientes, e milhares deles já estão em operação ou em vias de implementação já em 2026. Esses robôs chineses focam em aplicações práticas como inspeção de fábricas, logística e até recepção de visitantes. Por exemplo, a Gibot revelou ter completado a sua primeira instalação industrial contínua com robôs humanoides ainda em meados de 2025, operando 24 horas em ambiente real, um marco que demonstra a confiabilidade técnica. A escala e a rapidez com que esses robôs humanoides estão sendo implementados indicam que a fase experimental está ficando para trás. Nós entramos já na fase de adoção em massa. Quem esteve na feira acabou se deparando com algumas cenas no mínimo curiosas, e um stand se destacou como o mais bizarro e fascinante de todos, o da Kobe Coulson Robotics. A equipe da empresa apresentou um cão-robô escalando a parede, equipado com ferramentas que, ao que tudo indica, seria para limpar janelas e fachadas de prédios.
Mas não ficaram apenas desse cão aí. Eles usaram também um robô humanoide da Unitree, equipado com apêndices mecânicos, se debatendo como tentáculos vivos, bem no estilo do Dr. Octopus. Ninguém ali conseguiu decifrar ao certo o propósito daquela máquina estranha, mas o que dava para se ter certeza é que os movimentos do robô eram teleoperados e seguiam os gestos de um operador humano. Aparentemente também teria a função de limpeza nas alturas. Já em um stand ao lado, uma interface em forma de cápsula imersiva, os humanos podiam se sentar e transmitir os movimentos a um robô que os replicava suas intenções. Os desenvolvedores dizem que o sistema é desenhado para minimizar o gasto de energia do operador humano. Ver um robô humanoide bípede deixando de ser curiosidade de laboratório para se tornar apenas mais um funcionário no quadro de uma empresa é algo que nos força a atualizar as nossas perspectivas sobre o mundo do trabalho e também da automação. E vale notar que os robôs de serviço especializados também deram um salto rumo ao mercado. Empresas tradicionais de componentes apresentaram inovações silenciosas que logo habilitarão esses novos tipos de robôs utilitários. A japonesa NSK, por exemplo, exibiu atuadores rotativos e lineares ultra compactos que são projetados sob medida para os futuros robôs humanoides, além também de rodas omnidirecionais capazes de mover plataformas de 1 tonelada. Tais avanços em motores, redutores e sensores não aparecem nas manchetes aqui do Realidade Impressionante, mas é digno de nota que são eles que tornarão a próxima geração de robôs humanoides mais leve, forte e confiável. Isso se traduz em androides mais esbeltos, drones de carga mais potentes e veículos autônomos industriais capazes de circular com precisão. Em suma, a IREX evidenciou que a robótica atingiu sim um patamar de maturidade, do nível de componentes de base até os sistemas completos. Tudo isso está sendo lapidado para uso comercial amplo. Se 2025 nos mostrou os robôs funcionando de verdade fora das gaiolas de testes, podemos esperar já para os próximos anos uma invasão dessas inteligências mecânicas nos ambientes que antes pareciam exclusivos apenas nossos: fábricas, ruas, escritórios e lares. Por que não? E nem só de grandes lançamentos vive uma feira tecnológica. Muitas vezes são as ideias inusitadas e melhorias discretas que sinalizam transformações profundas em andamento. Na IREX 2025, isso ficou evidente em demonstrações e gadgets que são bem peculiares, que mesclavam engenharia criativa e visão prática. Uma tendência fascinante foi dotar as máquinas de sentidos semelhantes aos nossos, especialmente o tato. A empresa chinesa Paxine fez a sua estreia internacional na IREX, chamando a atenção para suas soluções de inteligência artificial física, que nada mais é que robótica incorporada com percepção avançada, uma inteligência artificial no comando. Eles apresentaram um novo sensor tátil de 6 eixos baseados em efeito Hall, uma abordagem inovadora usando polímeros no lugar de metais, que é capaz de captar as forças minúsculas com alta fidelidade. Mas a demonstração que roubou a cena foi um braço robótico preparando sorvete ao vivo para o público que estava ali, e ele fez isso graças à sua sensibilidade tátil para manusear as casquinhas e servir porções perfeitamente. E isso, claro, sem quebrá-las ou derrubar. Batizado de Total One, esse robô leve serviu sorvete ininterruptamente durante o evento, no que foi anunciado como a primeira sorveteria operada por um robô tátil. Ao mesmo tempo lúdica e reveladora, essa exibição provou que dar pele, dar toque às máquinas não é apenas um truque, mas sim um avanço que permite aos robôs realizarem tarefas delicadas que antes eram exclusivas das mãos humanas. É uma inovação curiosa hoje, um braço metálico fazendo casquinhas, mas prenuncia uma transformação silenciosa, a de robôs se tornando cada vez mais hábeis em interagir fisicamente com o nosso mundo, com gentileza e precisão. E em meio a robôs autônomos, um dispositivo chamava a atenção por precisar de um ser humano dentro para funcionar. Era o Exoskeletal Reeve da Skeletonix, uma armadura robótica de 3 metros de altura que não utiliza um único motor sequer. Em vez de atuadores elétricos ou hidráulicos, um engenhoso sistema de alavancas mecânicas multiplica o movimento do usuário. Cada gesto da pessoa dentro do traje é espelhado e ampliado em movimentos gigantes pela estrutura, convertendo passos curtos em passos de gigante e levantando braços metálicos enormes com a facilidade de quem mexe os próprios braços. A visão desse mecha foi pura ficção científica tomando forma. O operador vestido com um exoesqueleto podia cumprimentar a plateia do alto, dando a sensação de um avatar real. Embora esse traje esteja pensado mais para entretenimento e experiências imersíveis, ele simboliza a busca por integrar homem e máquina de maneira quase que orgânica, sem motores ruidosos ou algoritmos autônomos. Esse sim é um humano que dá vida ao robô. Essa inversão, a tecnologia servindo literalmente de amplificador do corpo, mostra um lado poético da robótica. Não apenas substituir as pessoas, mas elevar as nossas capacidades físicas a novos patamares, quase como uma extensão cinematográfica de nós mesmos.
E enquanto os humanoides bípedes atraíam os holofotes, alguns expositores propuseram soluções mais simples e silenciosas para problemas reais. Um exemplo veio da Yamazen, que exibiu um robô com a metade superior humanoide acoplada a uma base móvel com rodas, combinando um torso com braços capaz de manusear os objetos a um AMR, que é um robô móvel autônomo com essas rodas para locomoção. Essa abordagem híbrida pode, em algum momento, parecer menos glamurosa que um androide caminhante de 2 pernas, mas é extremamente prática. Em vez de enfrentar a complexidade de equilibrar um robô bípede, por que não dar-lhe a ele rodas para poder transitar pelos corredores de um depósito, por exemplo? O protótipo logístico da Yamazen podia transportar as caixas e colocar os itens em prateleiras, e ele fazia isso se deslocando de forma um tanto quanto veloz sobre as rodas sem risco de tombos. E possivelmente nós veremos mais robôs assim, que mesclam essas formas humanoides onde é útil, com meios de locomoção tradicionais para tarefas de rotina. E um novo player no campo da robótica emocional chamou a atenção na IREX 2025. A DeepTouch, a empresa que se apresenta como especialista em androides companheiros realistas, projetados para interagir com nós seres humanos em tempo real. Segundo a própria DeepTouch, os seus robôs humanoides são equipados com sistemas sensoriais próprios e redes neurais que combinam visão computacional, reconhecimento de voz, análise de expressões e micromovimentos. Na prática, isso permite que uma máquina reaja quase que instantaneamente a uma expressão facial, à postura corporal e ao tom de voz de uma pessoa. Durante as demonstrações, os robôs movimentaram os olhos, alteravam levemente a expressão deles, inclinavam a cabeça, repetiam palavras ditas pelos visitantes e exibiam reações um tanto quanto suaves, tudo cuidadosamente calibrado para criar uma sensação de comunicação viva. Mas, curiosamente, muitos dos modelos no stand permaneciam estáticos, realizando apenas esses movimentos simples, além da movimentação dos braços e pequenas interações lúdicas. Ainda assim, uma cena em particular chamou a atenção. Um robô sentado na cama com um boneco simulando uma pessoa idosa, aparentemente tentando oferecer companhia para ele, é o que dá para ver ali. O robô claramente não estava para cuidar, mas sim para estar presente. E talvez seja exatamente esse o ponto. A DeepTouch mira mercados como companhia, educação e atendimento ao cliente, áreas onde contato, empatia e confiança fazem total diferença. E seguindo nessa linha de discretas inovações robóticas, a IREX trouxe exemplos de robôs entrando em campos que antes eram pouco explorados. A Shibara Machine apresentou uma célula robótica capaz de montar caixas de papelão e empacotar bentôs, que são as marmitas japonesas, de forma totalmente automática. Braços duplos pegavam essas bandejas de comida, as empilhavam em caixas e logo em seguida as preparava para envio. Essas são tarefas repetitivas e tediosas, nas quais raramente pensamos, mas que consomem tempo humano em inúmeros negócios. A demonstração mostrou que até mesmo a cozinha industrial pode ser terreno fértil para a automação colaborativa. Um outro exemplo, empresas exibiam robôs de segurança autônomos projetados para vigiar grandes áreas externas. Eles eram equipados com suspensões ativas para vencer terreno irregular. Ou seja, nem a patrulha noturna dos campos escapará na robótica. De certa forma, em silêncio, máquinas estão assumindo essas rondas de vigia, detectando intrusos com sensores e suas câmeras 360 graus. Cada um desses casos pode parecer pontual, mas juntos eles apontam para uma transformação onipresente e silenciosa. Pouco a pouco, os robôs estão se infiltrando em todas as esferas, de preparo das nossas refeições, a logística invisível que abastece as lojas e a segurança dos espaços onde nós vivemos e trabalhamos. Muitas dessas implementações não estampam as thumbnails aqui dos vídeos do canal, mas melhoram a eficiência e liberam os seres humanos das tarefas repetitivas ou perigosas. Assim, meus amigos, na calada do progresso, nós caminhamos para um cotidiano em que a automação estará dissolvida nas pequenas coisas, e talvez nem notemos um robô que está montando a caixa de uma encomenda que nós compramos, um outro que separou esse produto e um outro robô que embalou, ou até mesmo criaturas rodantes que entregam toalhas limpas no hotel, mas elas já estão lá, tá? Trabalhando incansavelmente nos bastidores. E ao encerrarmos essa jornada pela IREX 2025, fica aquela sensação de termos espiado um trailer que nos mostra um pouquinho do futuro. As cenas exibidas nesse episódio, robôs autônomos desviando de pessoas, humanoides varrendo jardins, máquinas construindo outras máquinas e até servindo sorvete, compõem uma narrativa em que a robótica deixa de ser uma promessa distante e ela passa a ser uma protagonista do dia a dia. Mas o que esse avanço vertiginoso significa para nós, seres humanos? Como sociedade e como indivíduo, claro, pode me responder? Bem, eu posso dizer o seguinte: por um lado, há um encantamento inerente, não é não? Assim como nossos antepassados se maravilhavam ao ver as primeiras luzes elétricas iluminando a noite, ou os primeiros automóveis superando a atração animal, nós nos maravilhamos diante desse robô que parece entender o contexto, que ajuda em tarefas domésticas ou trabalha lado a lado conosco de forma incansável. A robótica traz sim a promessa de aliviar para nós seres humanos as labutas perigosas, sujas ou monótonas. Uma população global que envelhece, como no caso do Japão, vê nesses
autômatos uma esperança, a de cuidar de idosos, suprir mão de obra escassa e manter a engrenagem social girando, mesmo com menos braços humanos disponíveis. Não por acaso, cooperações como a da Yaskawa com a SoftBank visam integrar esses robôs em escritórios, hospitais e lojas, para que, no futuro, possamos, entre aspas, coexistir com essas inteligências artificiais de forma segura e colaborativa. A visão otimista é quase utópica, robôs e humanos dividindo as funções cotidianas em harmonia, cada qual contribuindo com as suas fortalezas. Nós, seres humanos, na criatividade, emoção e senso crítico, e eles com força incansável, precisão e cálculo rápido. Um mundo em que, libertos de trabalhos penosos, poderemos nos dedicar muito mais à criatividade e ao convívio entre nós, ou seja, o que nos faz verdadeiramente humanos. Já, por outro lado, é impossível ignorar o fio da apreensão que permeia esse deslumbre. Cada avanço apresentado levanta perguntas difíceis. Se máquinas pensantes tomarem decisões por conta própria, quem garante que sempre farão as coisas ao nosso benefício? As cenas de robôs evitando os seres humanos são positivas, até pensarmos em cenários onde algoritmos ditam preferências, filtram informações ou mesmo tomam decisões de vida ou morte, no contexto militar, por exemplo. A Neurorobotics fez questão de frisar um compromisso moral, servir à humanidade e nunca desenvolver aplicações militares, mas nem todos os players vão seguir essa mesma ética. Além disso, a substituição do trabalho humano por robôs, ainda que alivie os esforços, traz o espectro de desemprego tecnológico. Quando vemos um robô montando o outro, ou dezenas de humanoides entregando pacotes madrugada adentro, pensamos nas pessoas que antes ocupavam esses postos. Me diz aí, nós estaremos prontos para redefinir o nosso papel econômico? Teremos que reinventar as nossas atividades numa sociedade onde o trabalho manual e mesmo intelectual podem ser, em parte, delegados às máquinas? A história já nos mostrou que revoluções industriais criam novas profissões ao extinguirem as outras, mas a velocidade da robótica e da IA atual é inédita. O descompasso pode gerar crises se não planejado. Há também o fator psicológico e cultural. Como nos sentiremos cercados de robôs? Um cuidador robótico poderia suprimir carências de uma população idosa, mas conseguirá oferecer companhia emocional? Ou será que corremos o risco de intensificar a solidão, projetando o afeto em simulacros? E quando as máquinas errarem? Pois elas errarão. Estaremos preparados para acidentes e responsabilidades? As leis da robótica de Asimov são reconfortantes na ficção, mas na vida real é mais caótica e imprevisível as coisas. A visão de futuro que a IREX 2025 ofereceu é, em última análise, um convite à humanidade para um novo pacto, um pacto de convivência com seres artificiais nascidos de nossa engenhosidade. Tal convivência exigirá mais do que inteligência crítica e equilíbrio da nossa parte. Precisaremos regular, adaptar e educar, tanto as próximas gerações de humanos quanto as primeiras gerações de robôs pensantes. O objetivo, claro, é que essa parceria renda frutos positivos. Será um equilíbrio delicado entre maravilhamento e cautela. Ao apagar das luzes do pavilhão de exposições, fica a imagem quase poética de robôs e protótipos silenciosos lá no escuro, após o público ter ido embora. Por alguns instantes, aqueles autômatos ficam ali, imóveis, como estátuas futuristas. Mas sabemos que não dormirão por muito tempo. Logo, eles estarão nas nossas fábricas, nas ruas, nos nossos lares. Cabe a nós, seres humanos, decidir como é que eles despertarão no mundo real. A IREX 2025, meus amigos, nos mostrou máquinas impressionantes, mas também refletiu de volta as nossas escolhas. No filme desse futuro em produção, nós, os seres humanos, por enquanto, continuaremos sendo os roteiristas. Que possamos escrever os próximos capítulos com sabedoria, garantindo que toda essa tecnologia realmente sirva para nos humanizar mais, e não menos. Se gostou desse episódio especial, já deixa sua opinião aqui nos comentários. Assim o YouTube divulga o vídeo para mais pessoas e você me ajuda a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que está aí. Eu te espero lá, tá bom? Valeu, tchau, tchau.